Eu gostaria de agradecer a presença de todas e todos nessa mesa de estudos e debates do IBCCRIM, do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. É uma alegria ver essa plateia aqui tão interessada. E também quero agradecer a atenção das pessoas que nos assistem por videoconferência ao vivo neste momento. Então, aqui o meu agradecimento para a assistência presencial e para a assistência virtual. O tema de hoje dessa mesa de estudos e debates é o estado de exceção na atualidade, questões políticas e teóricas. E eu tenho a honra de receber hoje aqui dois ilustres palestrantes, a expositora, a professora, a doutora Marie Goupy, que é diretora do programa no Colégio Internacional de Filosofia, professora no Instituto Católico de Paris, pesquisadora associada no Sophia Paul, da Universidade de Paris e Nanterre. Publicou pela CNRS Édition a obra L'État d'exception ou l'impuissance autoritaire de l'État à l'époque du libéralisme. Eu agradeço a presença da professora Marie Goupy. É uma grande honra. Em nome do IBCCRIM, agradeço a honra que é tê-la aqui conosco nessa noite. Muito obrigada. E o nosso querido professor Rafael Valim, que é doutor em Direito Administrativo pela PUC de São Paulo, professor da Faculdade de Direito da PUC de São Paulo, professor visitante de diversas universidades na Europa e na América Latina, fundador e membro do Comitê Executivo do Lawfare Institute, publicou pela editora Contracorrente a obra Estado de Exceção, a forma jurídica do neoliberalismo. Então, sem mais delongas, porque eu estou pessoalmente muito curiosa para ouvir os nossos expositores, passo a palavra ao professor Rafael Valim. Boa noite a todas e a todos. É uma satisfação muito grande comparecer pela primeira vez no IBCCRIM. É um momento muito especial para mim, sobretudo pela admiração que eu tenho pela história do Instituto e pela atual gestão, né, do Instituto, da qual participam queridos companheiros e companheiras aí de luta pelo Estado de Direito, e como a minha amiga Eleonora, que é uma grande advogada e uma defensora intransigente dos direitos fundamentais, e não poderia também deixar de registrar minha admiração pelo presidente do IBCCRIM, nosso amigo Cristiano Marona, que eu conheço há pouco tempo o Marona. As circunstâncias nos levaram, né, enfim, que há pouco tempo a gente se conheça, mas eu tenho uma grande admiração por ele e quero registrar aqui e render as minhas homenagens ao Cristiano, que não pôde estar aqui, mas fica aí o registro. Também eu cumprimento e aproveito para dizer a vocês da importância de termos aqui a professora Marie Goupy, né? Ela é uma das grandes, sem favor algum, uma das grandes especialistas no tema da exceção em termos mundiais. E então o que vocês vão ter a oportunidade aqui de assistir é o resultado das reflexões de uma cabeça prodigiosa e que tem contribuído de maneira decisiva para o aperfeiçoamento, para o avanço desse tema, que é um tema urgente, não só no Brasil, mas no mundo. Portanto, como eu fiz na PUC, eu renovo os meus agradecimentos a você, Marie, por estar tão disposta a dialogar conosco, com os brasileiros,
sobre esse tema que ocupa não só a agenda teórica, mas a agenda política pública no Brasil. Muito bem. Vamos ao nosso tema. Eu prometo que não vou incomodá-los demais. Eu vou tentar aqui ser breve, também para não privá-los de escutar a professora Barry. O tema da exceção não é um tema novo, nem como teoria e nem como fenômeno, né? O fenômeno em si não é novo, longe disso, e a teorização dele também não é tão nova assim. Mas o interesse recente por esse tema, sem dúvida alguma, data do 11 de setembro, né? E depois das medidas que sucederam esse marco histórico do 11 de setembro, né? As medidas que, como resposta a esse acontecimento histórico, como vocês sabem, as medidas de urgência nos Estados Unidos, enfim, as zonas de não direito, como o Guantánamo e outras, começaram a despertar o interesse teórico sobre esse tema e nos levaram à atual situação de que autores como Carl Schmitt, que estavam adormecidos há um bom tempo, voltam a ganhar um interesse teórico que pelo menos na minha visão, um mau sinal. Quando muita gente está lendo Carl Schmitt, é sinal que as coisas não vão bem, né? Ainda que a gente esteja lendo Carl Schmitt para criticar a teoria de Schmitt, né? Como vocês sabem, foi um dos teóricos oficiais do nazismo e toda aquela história. No Brasil, eu sempre digo que datar o estado de exceção ao último golpe de Estado que nós sofremos, há 2 anos, seria uma injustiça histórica. Tá? Vejam, aqui eu não vou ficar titubeando em relação às designações, tá, pessoal? Claro que eu acho que tem gente que considera que aquilo foi um impeachment de verdade. Eu acho que não. Acho que foi um golpe de Estado, então, enfim. Eu respeito a opinião de vocês e espero que eu tenha a minha respeitada, mas não vou ficar medindo. Acho que a gente tem que chamar as coisas pelo nome como a gente acha que as coisas são, né? Agora, atribuir ou datar o estado de exceção ao golpe de Estado seria uma injustiça histórica com os povos ou os grupos tradicionalmente oprimidos no Brasil, né? Os negros, os homossexuais, os pobres em geral, nunca tiveram Estado de Direito, né? Eles sempre sofreram os horrores do estado de exceção, né? Ou seja, nunca houve uma defesa ou a aplicação verdadeira dos direitos fundamentais em favor desses grupos. Portanto, embora me pareça que no atual momento o estado de exceção tenha se alastrado e tenha se ampliado e esteja agora no coração do mundo político e ganhou uma outra dimensão, a gente não pode, sob pena de uma injustiça enorme, falar ou tentar explicar o estado de exceção como uma coisa nova que no Brasil agora nós temos o estado de exceção há pouco tempo. Então, é sempre bom a gente se precaver em relação a uma conclusão dessa natureza. Em termos teóricos, o que a gente chama de estado de exceção, ele pode ser abordado de variadas perspectivas, né? Então, a teoria geral do direito sempre falou, vamos dizer assim, de um estado de exceção, quando fala daquilo, desculpe o palavrão aí, mas quando se fala de derrotabilidade normativa, ou seja, hipóteses em que a norma é insuscetível de aplicação num caso concreto.
Então, a teoria geral do direito fala há muito tempo disso, sem usar o rótulo estado de exceção. A dogmática, do ponto de vista dogmático, por exemplo, no direito administrativo, temos a teoria das circunstâncias excepcionais, né? Situações em que a necessidade gera como se fosse uma competência da administração pública. Então, há muito tempo se fala disso. Mesmo a teoria das circunstâncias excepcionais nasceu na França, por força do Conselho de Estado francês e tudo. Do ponto de vista sociológico, há muito tempo, nossos sociólogos e teóricos acusam essas zonas, por exemplo, no Brasil, de não direito. Por exemplo, as periferias. Há muito tempo, os sociólogos falam disso. Que naquelas áreas não há Estado de Direito. O que vigora é uma outra ordem, né? Então, do ponto de vista sociológico, há muito se acusa isso no Brasil. Do ponto de vista político, hoje costuma-se tratar do estado de exceção como um novo paradigma de governo. Agamben, por exemplo, fala disso, né, que hoje, na verdade, isso seria um novo paradigma de governo. E muitas vezes a gente sempre se depara com essa afirmação de que a exceção seria, agora nós viveríamos num estado de exceção permanente, como não seria algo ocasional. E, claro que isso gera um pouco de... Será que isso não seria uma contradição em termos, né? Mas, do ponto de vista teórico, político, se costuma tratar disso. E, por fim, do ponto de vista filosófico, nós temos, poderíamos citar outros grandes exemplos, mas essa ideia que evoca Carl Schmitt de que, na verdade, dentro da ordem jurídica, haveria um soberano capaz de superar a normatividade, e na visão de Carl Schmitt, soberano é aquele que decide sobre exceção. Essa frase é central para qualquer estudo sobre o estado de exceção. De tudo isso, pessoal, da conjugação de todas essas perspectivas, nós podemos extrair 3 elementos, que são os 3 elementos fundamentais de todo e qualquer estado de exceção em termos de estrutura mesmo. Claro que vão variar esses elementos conforme os locais, enfim, conforme as situações, mas a estrutura me parece a mesma. Quais sejam? No estado de exceção, sempre a gente vai ter, vamos dizer assim, o autor do estado de exceção, denominado por Schmitt de soberano. Sempre vai haver a figura do soberano, que é aquele que, no caso concreto, diz: nessa situação eu não aplicarei a regra jurídica prevista para essa situação. Vou aplicar outra. Qual outra? Aquele que tiver na cabeça dele. 2. Sempre haverá essa superação da normatividade, né? Então, em todas as perspectivas que eu dei para vocês, vai haver uma superação da normatividade que não se confunde, isso é importante que se diga, que não se confunde com meras nulidades ou ilegalidades. Isso a gente estava até conversando durante esses dias, que se o estado de exceção fosse ou se traduzisse em meras ilegalidades, bastaria uma teoria das nulidades para resolver o assunto, né? O estado de exceção é mais que isso, né? Ele é dotado de uma certa intencionalidade. Há algo subjacente ao estado de exceção que não se confunde com uma mera disfunção do direito. Então, uma autoridade pública que, em um determinado caso, comete uma ilegalidade. Não, estado de exceção há mais que isso. Há uma intenção do soberano nessa superação da normatividade. Tá? E sempre haverá a figura do inimigo. Se há, por um lado, o soberano, por outro lado, há o inimigo, ou seja, alguém a ser combatido. E muitas vezes ser combatido significa ser eliminado, que é o caso, me parece, que do Brasil, inclusive fisicamente, né? Esses 3 elementos, como eu disse, eles variam em termos históricos e geográficos, por assim dizer. Então, se nós vamos, por exemplo, à Europa, qual é a figura do soberano? Em geral, o executivo. Nós temos na Europa, não quero
dar pitaco aqui também sobre a situação europeia, mas o que nós vemos, por exemplo, no combate ao terrorismo são medidas de exceção tomadas pelo Poder Executivo. A superação da normatividade geralmente se dá, no caso da Europa, por legislações de exceção, por leis excepcionais. E o inimigo geralmente é identificado como o terrorista. A máscara do terrorista, que muitas vezes é utilizado para, como nós sabemos, atacar os imigrantes e toda essa, enfim, essa problemática. No Brasil, e aqui, claro, vai um juízo pessoal, nós temos, pelo menos na aparência, um estado de exceção muito distinto, embora estruturalmente equivalente. O soberano aqui é o juiz, né? O estado de exceção brasileiro é um estado de exceção fundamentalmente jurisdicional, né? Então, não é o executivo que está promovendo o estado de exceção no Brasil atualmente, e sim o juiz. A superação da normatividade, nós assistimos diariamente, até o próprio judiciário reconhece essa superação da normatividade. Acho que a maioria de vocês conhece aquela famosa decisão do TRF, que, para o fim de afastar a responsabilidade do juiz Sérgio Moro, disse aquela situação, ou a Operação Lava Jato, que recomenda ou que exige soluções excepcionais. Vocês já devem ter visto essa decisão. Então não sou eu aqui um maluco que está dizendo, que acho que não. O próprio judiciário reconhece que é uma situação excepcional e que medidas excepcionais estão sendo tomadas, né? E o inimigo, pelo menos nesse caso da Lava Jato, mas como eu disse, há vários inimigos na sociedade brasileira, né? Nesse caso da Lava Jato é a figura do corrupto. Mas vejam que essa categoria do inimigo é como se fosse um recipiente em que qualquer pessoa que for colocada ali dentro, automaticamente perde seus direitos fundamentais. Então, não importa se você é corrupto ou não, se você for enquadrado dentro dessa figura, seus direitos fundamentais são automaticamente ou profundamente amesquinhados ou totalmente eliminados. Então, essa é a lógica da exceção, né? E nem preciso dizer aqui no IBCCRIM que a exceção ela vai se dar de uma maneira muito mais... quase que o processo penal é o grande veículo da exceção, né? Porque o processo penal vamos dizer assim, ele veicula a violência do Estado, né? Ele é o veículo da violência física do Estado e, portanto, ele é o veículo por excelência da exceção. Agora, uma vez... vai controlando meu tempo, Eleonora. Uma vez descrito, pelo menos essa estrutura do estado de exceção, é importante tentar pelo menos explicar, esse é um exercício que eu faço, né, por que interessa um estado de exceção atualmente, né? Mais que reconhecer, no Brasil nós estamos assistindo uma superação maciça da normatividade, mas para que isso? A quem serve essa história, né, do estado de exceção? E me parece, pessoal, que o estado de exceção, ele, e aí adiantando já algumas conclusões, ele é como eu digo, a forma jurídica do neoliberalismo, é a face jurídica de uma revolução institucional silenciosa que está se operando em escala global, né? Aqui no Brasil, me parece que hoje o Brasil é um exemplo paradigmático disso que eu vou falar a vocês, mas no mundo todo, em especial no Brasil, a gente vê essa revolução silenciosa que eu estou dizendo a vocês é o quê?
Primeiro, é uma subalternidade da política à economia, né? A economia é quem manda, de fato, na sociedade atual. A política, ela é cada vez mais dominada pela lógica econômica e, por consequência, o direito é dominado pela lógica econômica, né? O direito, especialmente o direito público, ele acaba se transformando num mero instrumento dos desejos econômicos, dos operadores econômicos, né? Isso não sou eu quem diz, mas se a gente pega um autor contemporâneo como Luigi Ferraioli, por exemplo, ele acusa de uma maneira muito clara esse fenômeno, que me parece um fenômeno um pouco, um tanto evidente, né, dessa subalternidade. Agora, para se promover essa subalternidade e essa corrosão, né, em última análise, da democracia, né, porque política, enfim, política, quando falamos de política, é democracia. É ouvir ou entregar as decisões ao povo e não à lógica econômica, né? Atualmente, essa erosão da democracia, ela deve ser ela é mais efetiva se for feito de uma maneira dissimulada, né? Nós temos exemplos recentes, né, de um golpe militar no Brasil, mas colocar militar nas ruas deixa as coisas também muito óbvias. E você também enseja uma resistência muito mais rápida, né? Você consegue identificar contra quem você tem que lutar, as coisas ficam mais claras e tal. Mas quando você se vale de instrumentos jurídicos, a resistência é muito mais difícil, que é o que nós estamos vivendo, pelo menos na minha opinião, no Brasil, né? E aí entram algumas características da exceção. Uma delas, me parece central, é justamente a dissimulação. Por quê? O estado de exceção nunca é total. Isso até uma autora francesa, ela fala nunca de estado de exceção no singular. É sempre estados de exceção, né? Não há um estado de exceção absoluto. E isso gera uma confusão na cabeça das pessoas. Porque você fala com um vizinho, você fala, nossa, claro que nunca tem uma conversa dessa, que estado de exceção complicado. Não, mas você está falando... Você conversa com alguém e comenta algo a propósito de um caso em que nós conseguimos identificar esse fenômeno. Aí, foi uma bobagem. Ontem eu tive um caso aqui, eu tive uma briga com meu vizinho e o juiz decidiu conforme o direito, está tudo bem, e o judiciário está funcionando. É óbvio que numa briga de vizinho não vai ter estado de exceção, pô. Ninguém... Porque o estado de exceção é dotado de uma intencionalidade. Ele só surge nos momentos em que interessa ao soberano. Então, essa parcialidade que é connatural ao estado de exceção e essa dissimulação servem como uma luva ao capital, né? A dominação atual. A violência do estado de exceção, uma violência douce, né? Há uma expressão lá, violence douce, porque é um mecanismo de repressão e de controle muito mais eficaz, porque gera uma resistência muito mais difícil e alcança os mesmos objetivos, né? Por isso que eu afirmo com tanta ênfase, né, que o estado de exceção, na verdade, seria uma forma jurídica do neoliberalismo. E neoliberalismo aqui entendido como um dispositivo, para usar a expressão Foucaultiana, e que permeia todos os domínios da vida social, né? Não só a economia, né? Na verdade, o neoliberalismo é essa submissão de todos os aspectos da vida a uma lógica de eficiência, de resultado, e coloca nas mais pequenas e as relações interpessoais, tudo a serviço disso. Tudo é medido pelo dinheiro, né? Com base numa falsa ideia de meritocracia que só serve para aprofundar as desigualdades. Então, nesse caldo aí que entra o estado de exceção como um instrumento excepcional
desculpe aí o jogo mas um instrumento muito útil para a consecução desse objetivo. Ainda dentro dessa ideia, me parece que o estado de exceção, ele é como eu digo, ele é o signo do fracasso do nosso modelo democrático, né? Porque quando eu falo que o soberano ali que decide, no caso concreto, né, em suspender a normatividade, e ele coloca a sua ideia, ou seja, sempre o sentido genealógico da exceção é sempre da exceção é sempre o decisionismo, aquela ideia de uma decisão individual confeccionada para aquele caso e conforme a cabeça do soberano. Quando eu afirmo isso, eu estou dizendo que a democracia ruiu, porque a lei, que seria o produto da vontade geral, cede passo a uma vontade individual, né, aquela decisão do soberano. Portanto, é o fracasso total do Estado de Direito. Como, acho que eu já estou falando demais, como eu vejo aplicados esses conceitos no Brasil contemporâneo, né? Aí eu só vou dar algumas notas para vocês, pessoal. O estado de exceção jurisdicional a que eu fiz alusão, né, que, como eu disse, no processo penal enquanto seu principal veículo, me parece claríssimo, 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 né? A operação Lava Jato, não dá para a gente escapar dela, me parece que ela é toda feita a partir, né, dessa lógica da exceção, e que agora vem sendo espraiada para outros casos, né? Mas, só para dizer os mais célebres, a decisão do juiz Sérgio Moro de revelação daquelas interceptações telefônicas, que foi depois o que gerou essa decisão do TRF e tudo isso. Todas essas decisões são decisões claríssimas de violação de uma regra jurídica específica, né? Há aquela regra específica, o juiz diz, olha, nesse caso eu não vou aplicá-la, por quê? Porque a administração da justiça, então, aí vem um conceito jurídico indeterminado, que era um dos temas que a gente discutiu hoje de manhã na PUC, para que aquela regra específica seja superada, né? O Supremo Tribunal Federal também está nos dando exemplos diários do que é se fazer estado de exceção no Brasil, né? O último dos casos foi a questão da prisão depois do julgamento de segunda instância, né? Se algum aluno meu sustenta aquilo que o Supremo Tribunal Federal sustentou, né, porque é impossível chegar numa conclusão daquela, né? É inadmissível uma conclusão daquela. Inadmissível, né? E então o estado de exceção no Brasil é curioso porque tudo no Brasil é feito de uma maneira muito desavergonhada, né? E o estado de exceção também, porque essa dissimulação cada vez é menor, né? Eu digo as patas aí não falo nem mãos, né? As patas do soberano são cada vez mais visíveis, né? E aí eu evoco também um outro estudo, a Naomi Klein, que é uma autora importante, canadense, na verdade é uma jornalista. Ela tem um trabalho que trata do capitalismo do choque, né? Que seriam, segundo ela, o capitalismo se valeria de situações de grande choque, inclusive muitas vezes de catástrofes naturais, mas também a criação de catástrofes econômicas, e ela se vale do exemplo até do Chile, em que Friedman, essas figuras do neoliberalismo diziam abertamente que se o jogo democrático impedisse as reformas ali, é melhor abandonar o jogo democrático. Enfim, eles falavam isso às claras, nos jornais e tudo.
Então, essa contraposição cada vez mais clara também entre neoliberalismo e democracia. E esse livro dela, que eu recomendo vivamente a todos, ela coloca esse sistema que me parece que foi exatamente o que aconteceu no Brasil, né? Porque nós tivemos um golpe de Estado que foi seguido por uma avalanche de reformas e de medidas antissociais, né? E essas medidas antissociais, claro, tudo isso nesse contexto da Lava Jato, me parece que a Lava Jato que deu essas condições para o golpe e depois para o aprofundamento do golpe. Todas essas medidas antissociais, que não tem nada a ver com os desejos do povo, né, uma reforma trabalhista tal, do jeito que foi engendrada, uma reforma da Previdência que não conseguiram aprovar, mas do jeito que tinha sido pensada, elas revelam o verdadeiro soberano no Brasil. Né? Por isso que eu disse que na aparência é o juiz, porque na verdade o verdadeiro soberano no Brasil é o capital, né? O capital financeiro. O juiz é a face visível dessa história, é a autoridade que aplica, mas esses juízes servem a alguém que está oculto, né? Não tão oculto assim, mas eles têm um senhor, né? Parece que na dura o soberano, e que agora foi revelado depois desse golpe de Estado, é o capital. Por isso que me parece que é um veículo do neoliberalismo. Para encerrar, pessoal, eu chamo a atenção para algumas expressões que estão na moda e que denotam também o estado de exceção jurisdicional. Uma delas, essa história de presidente do Supremo falar que precisa ouvir a voz das ruas. Pelo amor de Deus, né? Aí na mesma semana o presidente do Congresso fala que não precisa ouvir o povo, porque eles têm mandato. Então está tudo trocado, né? O presidente do Supremo fala que precisa ouvir a voz das ruas, do Congresso fala que não precisa ouvir o povo. Então, né, é uma coisa, né, maluca demais. Mas o que significa isso? O judiciário tem que ouvir a voz das ruas. Isso é estado de exceção. Na verdade, eles estão justificando a exceção. Porque não existe essa história de judiciário ouvir a voz das ruas. O judiciário tem que ouvir a voz das ruas, que está plasmada num instrumento que se chama lei, Constituição. É uma voz das ruas qualificada por um processo legislativo institucionalizado. E essa voz que eles precisam ouvir. E, aliás, respeitar, né? Não é a voz das ruas, ou seja, não são as maiorias ocasionais ou um MBL que está na rua batendo, sei lá, panela, que deve determinar ou que um outro movimento também esteja... Não, tem um instrumento, senão o resto é barbárie, que é o que a gente está vendo hoje no Brasil. Então, essas vozes das ruas são signos, na verdade, eloquentes do estado de exceção. Eles revelam de uma maneira até, eu volto a dizer, essas pessoas não percebem o que estão dizendo, né? Tão disparatado a situação que a gente se encontra, mas são expressões do que nós estamos vivendo e que, confesso, não sei quando a gente terá um refluxo dessa situação. Me parece que só... realmente no exercício de reforço aí da política e com essa reconquista do território da economia pela política, sobretudo, é que nós vamos conseguir reverter esse jogo. Portanto, me parece que dentro do direito, lamento informá-los, nós não ganharemos esse jogo, né? Por isso que tudo que a gente está assistindo, do ponto de vista jurídico, dogmático, dentro do sistema de justiça, não ganharemos esse jogo jamais, né? Porque está completamente bloqueado por esse instrumento, por essa lógica que eu acabei de tentar explicar a vocês. Muito obrigado pela atenção e fico à disposição aí para os questionamentos. Obrigada, professor Rafael Valim, pela sua brilhante exposição, extremamente esclarecedora e importante nesse momento. Eu passo a palavra à doutora Marie Goupy para que profira a sua exposição. Bonsoir.
Boa noite, obrigado. Muito obrigado pelo convite. Eu estou extremamente contente de estar aqui hoje. Depois de falar depois e com o Rafael Valim. É um prazer e um grande interesse, porque eu trabalho há muito tempo com o estado de exceção, mas numa perspectiva que é sensivelmente diferente. E as trocas aqui com o Rafael Valim dizer graças à situação brasileira, mas por causa da situação brasileira, criou uma obrigação de repensar o conceito de estado de exceção, que é extremamente interessante atualmente, teoricamente e politicamente. Isso para dizer que tem um grande interesse de ser obrigada a pensar o estado de exceção de uma outra forma. Mas, dito isso, não é isso que eu vou fazer hoje. Eu vou apresentar o que constitui uma parte dos meus trabalhos, que fala sobre um outro período e que são de alguma forma que constitui a noção mesmo do estado de exceção. Eu vou tentar explicar por que esse recuo, muito brevemente. Vou tentar dizer as dificuldades de sair desse contexto, para abordar um outro contexto, mas é absolutamente necessário. Então, a noção de estado de exceção, e é, digamos, o ponto de partida dos meus trabalhos, é esse a concepção do estado de exceção. Ela recobre, de certo modo, toda uma tradição de pensamento muito antiga em torno, a gente pode falar de uma forma de excepcionalidade jurídica e política. Tem grandes figuras teóricas e jurídicas que começam pela grande ditadura romana, as grandes legislações muito simbólicas na história, a lei marcial, o estado de sítio. Tudo isso é muito antigo. E também a teoria da razão de Estado, que se junta a isso, que fala de formas de excepcionalidade, e ao mesmo tempo o conceito de estado de exceção enquanto tal, ele é ao mesmo tempo datável, claramente, e ele é bem recente até, tem mais ou menos um século. Segunda coisa, esse conceito que a gente pode datar, ele teve um enorme sucesso teórico e político. É um conceito que se difundiu muito, e depois do 11 de setembro, um dos grandes atores desse conceito é o Giorgio Agamben. O que é muito visível é que esse termo tem uma definição que é totalmente problemática. Ou seja, não é fácil saber do que se está falando quando se fala de estado de exceção. Eu diria que para muitos juristas tem que se livrar desse termo, porque a gente sabe que é uma legislação de exceção. A teoria doutrinal, a teoria da circunstância excepcional, a gente sabe o que é, mas estado de exceção, de um ponto de vista jurídico, não dá para ver muito bem o que é. E, evidentemente, é o que foi criticado em Agamben.
Se você compreende a estado de exceção, uma situação de suspensão radical do direito, isso não existe. Então a gente joga fora essa noção. De um ponto de vista bem positivista, a gente pode defender essa posição, mas o que a gente faz com essa noção? Nada. A gente é obrigado. É um termo que se tornou tão importante no debate público, que está na boca dos atores políticos, que é preciso pensar essa categoria como uma categoria que é uma maneira de pensar os fenômenos políticos e jurídicos, que apesar dessa confusão, que é muito eloquente. Tem alguma coisa que permite, de alguma forma, de designar, mesmo de modo confuso, uma transformação nas relações do direito e do político, da relação, mesmo de modalidades de governo. Retomar a Gandhi, tem alguma coisa que está acontecendo e essa alguma coisa a gente deu o nome de estado de exceção. Se deu o nome de estado de exceção. Partindo disso, o meu jeito de proceder, ela não é normativa. Eu não me pergunto o que seria um bom estado de exceção ou um mau estado de exceção. Não. Eu não me pergunto também o que é um estado de exceção. Eu fui obrigada a escolher o meu campo. Eu sou positivista, não sou. Eu quero ser socióloga e quero descrever a maneira como o direito funciona, tá? Mas isso eu não queria fazer porque isso não me permitiria responder à densidade dessa questão, dessa imensa, esse imenso eco. Então, o caminho que eu segui, minha formação eu sou filósofa do direito. Então, escolhi um caminho genealógico, ou seja, é preciso ver onde que nasceu o conceito, como ele foi forjado, a que ele serviu. E por que finalmente a gente mantém e continua com ele, e se continuamente ele continua sendo criticado. O que eu vou fazer hoje é isso, expor só isso, ou seja, o momento onde o conceito foi forjado, para que ele serve, e a partir disso eu espero poder formular hipóteses sobre as razões do sucesso contemporâneo do termo. Vou fazer uma observação já, algumas observações que eu sou obrigada a fazer, porque eu sou francesa. E a maneira como a gente pensa o estado de exceção na França não é a mesma maneira que aqui. Isso me obriga a dizer da onde eu penso a noção. Então, algumas observações. A primeira é que, quando a gente pensa o estado de exceção na França, a questão central é o do terrorismo, para todo mundo. É evidente isso, é o que vem na cabeça das pessoas. Segundo, quando a gente pensa da luta antiterrorista, a questão econômica no debate público é quase ausente, o que é um erro, mas a questão econômica está ausente. É como se o estado de exceção fosse um problema que dissesse respeito às formas, todas as formas de transgressão que poderia ser feita ao Estado de Direito. De um lado, o Estado de exceção, do outro, o Estado de Direito, e a gente vê onde que isso se confunde, a zona onde pode se integrar. É uma reflexão quase, diria, muito securitária, né, de segurança, e
e muito ligada ao Estado de Direito, respeito do Estado de Direito, etc. E minha última observação quando essa questão é colocada na França, rapidamente a gente chega na ideia de que as únicas questões é se a gente é contra ou a favor do Estado liberal no sentido político, e o sentido econômico é colocado de lado, como se não dissesse respeito a isso. Agora sim, vamos para o central do meu tema. A noção de estado de exceção é uma noção que não é um termo jurídico, é um termo que foi forjado pelo jurista alemão Carl Schmitt, que é um jurista que vocês ultraconservador, ultracatólico, que em 1933 se filiou ao partido nazismo e se tornou jurista oficial do Terceiro Reich. Então é preciso situá-lo antes de usá-lo. Esse jurista terrível, se dá para... Ele não foi acusado nos processos de Nuremberg, foi testemunha, se a gente pode dizer alguma coisa em favor dele, mas porque em 1936 teve alguma guerra interna no interior do partido nazista, de modo que ele foi afastado dos principais juristas nazistas, notadamente em razão do seu catolicismo. Mas não ele que se afastou, ele foi afastado por questões ideológicas, o nazismo não é bom. Então é um jurista, eu diria, não frequentável. O que põe a questão, então, de por que o sucesso do estado de exceção e de Carl Schmitt? Porque na França, na Europa, nos Estados Unidos, Carl Schmitt se tornou uma grande figura intelectual. A gente fala cheio de dedos dele, mas se fala dele o tempo todo. Desse ponto de vista, tem alguma coisa a ser compreendida. Schmitt forja esse conceito de estado de exceção entre as duas guerras, em 1922, num livro que se chama Teologia Política, e num contexto que eu não vou desenvolver, mas que um contexto fundamental de nascimento da República de Weimar. E é muito importante porque essa república nasceu depois do fim do Reich alemão, da derrocada do Império. E que acaba também com uma revolução relativamente não violenta, fácil, porque o Império Reich estava tem uma derrocada por si próprio, depois da guerra. E essa república nunca vai ser totalmente aceita, ela vai ser instável, frágil o tempo todo, fundada numa base fraca de adesão. Não necessariamente popular, mas uma base fraca de uma grande parte da população que é importante para o Estado, a elite militar, uma parte da burocracia que não vê, uma grande parte da elite de magistrados que não querem a república, sem falar de uma parte da elite econômica que também não queria. Se tem tudo isso contra a república, não é muito bom para a república, e ela vai ter grandes problemas de estabilidade, enormes problemas a construir maiorias, e o governo vai ter muita dificuldade de governar. Vai depender dos períodos, mas é esse o contexto. Então, contexto de crise institucional e política que se manifesta nas ruas, com batalhas de rua. Em 1920 tinha uma situação de semi-guerra civil, grupos
do tipo revolucionário que do lado da Rússia e grupos de extrema-direita muito violentos. E, por outro lado, crise econômica, ligada ao fim da guerra e da reconstrução, o Tratado de Weimar, que foi horrível, que demandava muito dinheiro de reparação da Alemanha, e, no fundo, foi uma sucessão de crises. E essas crises vão ser quase permanentes. Todos os primeiros anos dos anos 20 e a partir de 29 e 30 recomeça essa sucessão de crises. A gente poderia dizer, então, que nesse contexto a questão de poder de crise se torna central. De maneira muito pragmática para responder à crise, e eu acrescentaria principalmente porque, já que não tem maioria, precisa contornar essa falta de maioria e o poder de crise vão ser utilizados por isso, de maneira cada vez mais massiva e muito para contornar o parlamento. Nesse contexto, vai ter muito debate jurídico sobre o tema. Esses debates vão ser muito políticos, estratégias de juristas que vão se posicionar nesse contexto muito difícil, a favor ou contra o parlamento. Ou seja, vai se utilizar a interpretação do poder de crise ou por fazer balançar o poder para o lado do executivo ou por defender o poder proteger o parlamento e não transferir tanto poder para o executivo. Então, uma batalha de interpretação que vem de estratégias diferentes, antiparlamentar de muitos juristas, simplesmente porque os juristas na época eram largamente majoritariamente conservadores. Nesse contexto, Schmitt produziu o primeiro livro, que chamou A Ditadura, em 1921. E A Ditadura é um livro que se pode qualificar de estratégia de interpretação do poder excepcional numa direção antiparlamentar. Tentar fazer pender o poder do lado do executivo, para o presidente do Reich. Esse é o livro A Ditadura, que é muito radical, muito antiparlamentar, mas que a gente pode inserir nesse contexto. Um ano depois, Schmitt produz um outro livro, A Teologia Política, no qual ele abre o livro com uma frase que é muito conhecida. É soberano aquele que decide do estado de exceção, sobre o estado de exceção, é a primeira frase. E a partir desse livro, ele coloca esse conceito de estado de exceção, que se torna uma arma perigosa contra o Estado liberal e, de forma mais geral, contra o que ele vai chamar de pensamento liberal da ordem, que drena todas as instituições, o direito, as instituições, todas as abordagens políticas. Teóricas sobre a política. A gente está no momento de nascimento das ciências sociais, sobretudo da sociologia, e particularmente a sociologia do direito. Esse ataque, ele se constrói com a ideia de que o pensamento liberal, ou a ordem liberal, o pensamento da ordem liberal, é uma forma, quase uma estrutura, pode-se dizer, uma estrutura que tem a ver com uma ordem concreta e, ao mesmo tempo, um pensamento sobre essa ordem. No nível
concreto, é possível descrever essa forma de ordem no nível das instituições propriamente. As duas grandes instituições liberais por excelência são o parlamentarismo e o parlamento, né? E essa grande invenção liberal, que não sei se é uma instituição propriamente, mas enfim, o Estado de Direito. Nos dois casos, o que o Schmitt mostra é que tem um pensamento da ordem política que é em marcha e que é da mesma natureza. Esse pensamento político, que ele qualifica de racionalista, no sentido de que ele é extremamente processual. É muito processual, quer dizer que se apoia na ideia de que a ordem social, a gente pode criar uma ordem social simplesmente a partir de procedimentos. Então, a questão é como a partir de uma sociedade se produz a ordem. No fundo, o que ele diz é o parlamentarismo, a ideia é que se você tem procedimentos que de alguma forma circunscrevem o debate público, e se tem a regra, se tem maioria, essa regra que se impõe, então com isso você tem a ordem. No nível do Estado de Direito, você teria o mesmo princípio, ou seja, a ideia de que para construir um Estado de Direito basta criar uma norma, eu diria, no limite, pouco importa o conteúdo, desde que o princípio da igualdade seja respeitado, da hierarquia das normas, um certo princípio de entrepoder, ou seja, que a forma, que os procedimentos sejam respeitados. A partir disso, a tese de Schmitt consiste em dizer que essa maneira racionalista da ordem, que a ordem pode ser produzida, é um pensamento que ele qualifica de fundamentalmente não político. A gente hesita às vezes, mas antipolítico. Ele quer dizer que é um sentido histórico-factual, é a maneira pela qual os liberais buscaram obter uma forma, um enquadramento normativo da ordem que permitia relativizar o poder do Estado. E isso é verdadeiro no século XIX. E fazer com que o Estado seja um Estado de direito, que ele seja enquadrado, não pode ser arbitrário. Mas Schmitt vai mais longe. Essa forma de racionalidade que supõe-se produzir a ordem, ela é antipolítica no sentido que ela relativiza continuamente o impacto das decisões políticas. Ou seja, ela continuamente procedimentaliza e no limite, por um liberal, pouco importa o partido no poder, o essencial é que os procedimentos mantenham um certo tipo de ordem que vai num certo sentido político. Mas quem está no poder é quase, pouco importa, menos importante que o procedimento em si. Essa racionalidade procedimental, por Schmitt, é o princípio de uma ordem que ele qualifica imanente. Aí a gente entra numa ordem bem política e polêmica de Schmitt, ou seja, a ideia de que a partir de procedimentos a gente poderia, de uma forma, produzir uma ordem que vieria de baixo e não de cima. Traduzindo, uma ordem que você não precisaria empregar uma verdadeira decisão política que imporia a ordem. Uma ordem na qual o Estado, com sua
potência arbitrária, seu poder arbitrário, poderia ser completamente afastado. O que é eliminado por Schmitt é a transcendência, que é o verdadeiro nome da política para ele, que é uma decisão que se impõe a despeito dos procedimentos. Essa destruição da transcendência é evidente que Schmitt está descrevendo um processo histórico que, de grosso modo, nasceu com a Revolução Francesa, é aquele que vai destruir, pouco a pouco, o princípio da soberania de um modo completamente transcendente, que impõe a ordem de cima e que, uma vez a ordem imposta, fica instável. Contrariamente, tem a ideia de que a ordem se torna imanente, vem de baixo, pode se tornar democrática e a gente pode eliminar toda uma forma de pensamento, e aí de pensamento teológico na política. Schmitt é um católico, é furioso disso. A forma política é sempre teológica para ele. Ela vem sempre de um poder que impõe a ordem, nem que seja em última instância. Então aqui, o que o Schmitt visa nessa criação da ideia de teologia política é bem claro, é a ideia de que é preciso crer que essa racionalidade procedimental pode produzir uma ordem, independentemente do que arrive, que aconteça. Então, não haveria uma decisão arbitrária. Os liberais, eles são aqueles que estão convencidos que a gente pode não ter exceção, que os procedimentos sempre serão suficientes a manter a ordem. Para Schmitt, não, é uma ingenuidade, porque se apoia nessa crença ingênua que os conflitos sociais podem ser resolvidos pela integração normativa e processual. Para Schmitt não é esse o caso. Há situações, há inimigos que não querem a integração normativa e que você faz com eles. Para Schmitt, a resposta é eliminar, é claro. Se eles não querem o direito, precisa eliminá-los. É preciso ter uma reintrodução de transcendência política, ou seja, decisão que não vem do direito. É esse o estado de exceção. É a decisão que não vem do direito, mas que é tomada para salvar o direito. A teoria do estado de exceção é clássica no Schmitt. É o soberano que toma a decisão de não respeitar o direito para salvar o direito. Nessa teoria, a intenção política de Schmitt é muito clara. Ninguém é ingênuo para... Trata-se de atacar a ordem liberal, de atacar o procedimentalismo, o parlamentarismo, o Estado de Direito, a sua incapacidade de ver que não se pode abrir mão do político, de uma forma de decisão que, quando é necessário, passa o direito, transgride o direito, vai além do direito, em nome do Estado, do seu interesse. Então a política se torna de alguma forma oposta ao direito. O direito puramente procedural despolitiza a organização social. Até aqui eu diria a teoria de Schmitt é só um tipo de decisionismo autoritário que precisaria ser jogado fora, que há algo de problemático nessa teoria, muito problemático.
Então, na teoria de Schmitt tem uma análise da estrutura da ordem liberal que inacreditavelmente mais complexa e sutil. Eu vou colocar alguns elementos de complexidade que podem mostrar que Schmitt vai tocar numa... ele encontra o calcanhar de Aquiles do liberalismo político. Vai construir uma teoria muito ambivalente do estado de exceção, que é antiliberal e ao mesmo tempo não completamente. Para compreender essa estrutura da ordem liberal, preciso considerar que Schmitt vai descrever essa estrutura como racionalista, mas o racionalismo sendo produto de um processo histórico. Ou seja, o que a gente vê no direito, que é um jurista, né, é o fato de que, grosso modo, o meu modelo é a França, então desculpa, que, grosso modo, a partir do século XVI e no XVII, a gente vai assistir a um processo de racionalização do direito. Ou seja, o direito vai se tornar cada vez mais racional, a gente vai tirar os elementos mágicos, estou sendo um pouco weberiana, né? Mas que precisa afastar, vai criar uma forma jurídica cada vez mais hierárquica, cada vez mais enquadrada, com técnicos, né, juristas profissionais. A gente vai ter um conhecimento do direito que vai se constituir num saber próprio, vai ter um campo jurídico que vai se autonomizar e vai se tornar cada vez mais racional. Até esse momento importante que é um momento importante com o nascimento do positivismo jurídico no século XIX. Então, Max Weber, que é um grande modelo por Schmitt, mas também um adversário, Weber atribui vários fatores históricos ao capitalismo. O desenvolvimento do capitalismo precisa de um direito estável que permite garantir as trocas, etc. E muitos outros fatores, por exemplo, o profissionalismo. E se a gente profissionaliza o direito, ele vai se racionalizar, os mecanismos. Um direito que vai se tecnicizar, uma classe de juristas, etc. Então, Weber explica bem como o direito se racionaliza. E para Schmitt, o que Weber não diz é que essa racionalização do direito foi levada por juristas liberais, não quaisquer juristas, mas juristas. Os defensores da monarquia não queriam defender um direito racional, puramente racional. O que Schmitt mostra é que essa despolitização que afeta o direito pela racionalização, que faz do direito algo cada vez mais técnico, no qual há cada vez menos moral. Os juristas não querem mais falar de filosofia, mesmo o direito natural começa a ficar fora de moda. Tem uma despolitização política do direito. Despolitizar o direito. Para Schmitt, esse objetivo é encontrado em todo lugar. O desenvolvimento da burocracia é a mesma coisa. É um Estado que se tecniciza, que se profissionaliza. Uma política que se autonomiza do campo social. Um domínio social controlado pelos técnicos da política e que protegem sua zona de competência, em qual a política vai se tecnicizar ela mesma.
questões que se devem ser resolvidas de maneira técnica. Então, segundo Schmitt, despolitiza o direito, despolitiza a política. E se a gente for até o fim, os liberais vão trazer uma despolitização geral, em particular valorizando modos de regulação que ele considera não políticos. E um modo de regulação não política por excelência, por Schmitt, é a economia liberal. A economia liberal é essa forma de economia que, por meio de uma quantidade enorme de decisões do Estado, de leis, impôs o que se pode chamar a separação, a criação de um campo econômico autônomo. Na época feudal, a economia não tem nenhuma autonomia em relação ao social, não tem trabalho livre, o salário não pode ser fixado livremente, não tem um mercado livre. O mercado livre é uma produção do direito e do Estado. E para Schmitt, é exatamente a mesma coisa que está ali no processo de racionalização, que cria a regulação da ordem, mas afastando a decisão política. Forma de regulação de produção de ordem mecânica, como se elas se fizessem automaticamente, sozinhas. Mas para produzir um mercado livre é preciso fazer alguma coisa. Como se pudesse funcionar sem decisão política. Ele dá a sua própria regra. Então vai poder nascer essa ciência extraordinária, que é a ciência econômica, que não era possível quando não tinha um mercado autônomo, porque o mercado não podia ter suas próprias regras. Então a estrutura da ordem liberal, o que é? Essa estrutura que é feita de todos esses meios de produzir a regulação, relativizando a razão estatal e política, pela racionalização, pela valorização de outras formas de regulação que não a lei, a decisão política. Mas de maneira central, aquilo que se poderia dizer autonomia dos campos sociais. Valoriza a autonomia de cada esfera, do direito, da economia, etc. Nesse quadro, se produz algo curioso, é que Schmitt, que denunciou na racionalização a ordem liberal, o parlamentarismo, o Estado de Direito, uma forma de despolitização anti-estatal, quando se trata da economia, ele abandona. Ele fala muito pouco, ele não menciona nunca o fato de que os ataques contra o Estado não são apenas o fruto da sua estratégia de racionalização, mas o fato que a autonomização das ordens é produzida pela racionalização, que os dois estão juntos. Por que ele não fala disso? Por que ele não vai até o fim da sua análise, se tudo está dado na sua análise? Ele não vai até o fim porque, fundamentalmente, Schmitt é liberal economicamente. Por razões políticas. Para ele, um Estado forte é um Estado que precisa manter essa separação da demanda social. Senão ele vai se tornar uma espécie de gerente das demandas sociais. Ele só vai fazer essa gestão das demandas sociais com os procedimentos. E para ele, essa gestão é antipolítica, é uma catástrofe para os Estados, vai torná-los fracos. E principalmente na cena internacional, que é muito importante. Para manter um Estado forte,
precisa ser um Estado que não se ocupa da economia, ou muito marginalmente. Um Estado que mantenha bem a separação entre o político e esse monte de demanda social que está se produzindo num contexto do Estado social. Ele não quer um Estado social. E como todos os juristas conservadores alemães sonham com um Estado forte e que o Estado social é um perigo para esse Estado forte. Nesse contexto, acontece um monte de coisas extraordinárias, que a teoria do estado de exceção se torna uma maneira de dizer, em situação de crise, o Estado, se ele quer se salvar, ele será obrigado de tomar uma decisão política extremamente brutal e forte, o que prova que a gente não pode ficar sem a política, mesmo no Estado liberal. Isso quer dizer também, vou adicionar uma coisa, e é verdadeiro também que não é, que se trata de crise securitária e econômica. O objetivo último do estado de exceção, em última instância, é sempre restabelecer a autoridade política. Então, de regarantir essa separação entre domínio econômico e político, e mesmo entre política e direito. Não tem problema para Schmitt de intervir de maneira brutal e ilegal em situações extraordinárias, rompendo o Estado de Direito, mas isso precisa ser transitório, porque a questão é restabelecer a ordem, no qual o direito funciona de maneira relativamente autônoma. Schmitt é um jurista. A economia funciona de maneira autônoma e a política protege sua autonomia e seu poder, sobretudo na cena internacional. Se tem uma concepção curiosa, porque a demonstração de Schmitt, que visa mostrar que o estado de exceção vem se opor à politização liberal, vai no sentido exclusivo de uma definição autoritária da política. Mas essa definição autoritária, mas ela não é por si própria. A gente poderia ver na despolitização da qual fala Schmitt alguma coisa que afeta o domínio que uma sociedade tem, ela mesma, sobre o seu direito, sobre sua burocracia, instâncias que sua economia, o principal, sobre sua economia, é o que você já disse. Sobre sua economia, ou seja, no fundo, Schmitt vê na decisão arbitrária e brutal do chefe em situação de exceção a única forma de afirmar a potência política, o poder político, mas nunca de obter meios de uma sociedade sobre essas ordens autonomizadas. Segunda observação, Schmitt não pensa a relação que une a ordem liberal à crise, a não ser quando ele diz que a ordem liberal é tão procedimental que ele é capaz de dar a chave do poder a seus inimigos. É uma ordem tão ingênua que ela não se opõe que um partido não liberal chegue no poder e use a política contra os liberais eles próprios. Mas o que ele não vê, se a ordem liberal, essa ordem estruturalmente despolitizada, entre aspas, claro que isso vai gerar crise. Vai gerar crise porque uma forma de autorregulação da economia sem nenhuma significação política só pode gerar crise. E eu acrescentaria que o sentimento de impotência política numa tal ordem só pode se exacerbar.
Então, eu concluo, a teoria do estado de exceção ela pode ser compreendida como o exato contrário de um estado liberal. É assim que apresenta o Schmitt, e assim como a literatura retomou em seguida. Schmitt é um antiliberal, ele constrói uma teoria do chefe que vem romper com a ordem liberal. Ele não concebe uma ordem imanente. É preciso que a ordem seja imposta num momento ou no outro. E tudo isso é verdade. No entanto, o que a gente vê nessa construção complexa da ordem liberal é que Schmitt não é antiliberal quando ele produz uma teoria do estado de exceção que pode restabelecer o funcionamento mecanicista da ordem liberal estruturado pela autonomização dos campos sociais, em particular pela autonomização da economia, que Schmitt deseja. E isso quer dizer, no fundo, que Schmitt poderia fornecer uma definição do política, em que a política é o garantidor da ordem liberal e um garantidor que é suposto só agir em tempo de crise. Então, o verdadeiro momento do político é o momento da crise. É isso, muito obrigado. Obrigada, Marie, pela sua brilhante exposição. Obrigada pela sua presença, pelas suas palavras, nesse momento tão delicado aqui pelo qual todos nós passamos. É muito importante a sua presença aqui no Brasil nesse momento, para tratar desse tema, para jogar luz nesse tema. Então, eu agradeço profundamente a sua presença e as suas palavras. Vamos, então, abrir para perguntas. Como que a gente vai fazer, Rafael? O que você sugere? Por blocos, presencial e depois virtual? Então, vamos lá. Eu peço que vocês se identifiquem, digam o nome, a profissão e façam uma pergunta breve para a gente poder dar espaço para todos perguntarem, tá bom? Vamos lá. No microfone, por favor. Boa noite, meu nome é João Gabriel, sou estudante de Direito da PUC. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a fala de vocês, dizer que é um grande aprendizado aqui para a gente, acompanhar essa exposição. E a minha pergunta é no seguinte sentido: se a gente considera que, no sistema capitalista, o grande autor e soberano desse estado de exceção é o capital, que acaba influenciando todas as relações pessoais, políticas e jurídicas, e, de acordo com essas práticas liberais, elas ocorrem em favor de uma pequena minoria detentora do poder e detentora do capital, e em detrimento da vontade do povo, porque acaba agindo em função de uma minoria. Então, diante desse cenário, eu gostaria de perguntar como que a democracia sobrevive, ou se ela realmente existe diante dessa estrutura. E uma outra pergunta é se a gente vive num constante estado de exceção, uma vez que a estrutura capitalista já está muito bem consolidada. Obrigada, João Gabriel. Mais alguma pergunta para a gente fazer um bloco? Então, acho que a gente pode responder, vocês podem responder a esse questionamento, e depois, se alguém quiser, a gente retoma. Obrigado aí pelo questionamento, João. Na minha visão, que pode talvez ser um pouco radical, né? Me parece que o modelo neoliberal e a democracia são antagônicos. É impossível uma convivência entre os dois. Essas duas categorias se repelem mutuamente. E falar em democracia com os atuais níveis de desigualdade social também é uma piada, né? Os estudos da Oxfam revelam isso, né?
falar que a democracia, quando 1% concentra a riqueza dos outros 90 e não sei, sei lá quais são os dados exatos, até coloco nesse ensaio que eu escrevi, exatamente isso, de que é um exercício de cinismo afirmar que existe democracia dentro de um contexto social tão desigual, né? Que o Brasil é um campeão nesse sentido, né? E então me parece que é interessante essa aproximação que a Marie fez entre imanência e transcendência, né? Porque a transcendência é o milagre, é algo que está fora da normalidade e acontece, vem do céu. O milagre aqui, que é a exceção, sempre só ocorre em favor do soberano, né? Assim, usando porque em termos schmittianos é isso. A transcendência então, e é curioso também, só aproveitando, a ideia, não sei se vocês perceberam, a ideia de política do Schmitt é a negação da política, né? Porque é a autoridade, né? O que ele chama me parece que os termos que o Schmitt, ele faz uma completa inversão do que seria a política, né? Considerar que a exceção é o momento por excelência da política é uma completa inversão, porque ela está negando o direito, que seria uma expressão da política, né? Então é algo interessante, mas tentando responder objetivamente, me parece que são categorias antagônicas e se a gente persistir nesse modelo, é claro que o direito não resolve todas as coisas, né? Aliás, resolve muito pouco. Mas enquanto não for enfrentado em termos sociais, né, esse antagonismo, a gente não vai ter jamais democracia, na minha visão. Quer falar? Alguma coisa sobre o questionamento dele? Já que, dado que Rafael já respondeu sobre democracia, eu vou responder sobre o estado de exceção permanente. Porque eu compartilho com o que você falou. É a tese do Agamben, se nós estamos num estado permanente de exceção. Eu diria que... Não sei. Na verdade, eu não sei. Porque eu não sei muito bem o que a gente quer dizer por isso. Então, quando a gente fala de estado de exceção permanente, se a gente compreende como práticas excepcionais renovadas, ou se a gente fala de uma mudança de estrutura mesmo, de uma forma de organização do poder, da forma como o poder é gerido e se aplica. No primeiro sentido, parece pobre, porque, um exemplo, na França, depois dos atentados de 2015, o governo francês, o presidente decide aplicar a lei de estado de emergência, ou seja, uma legislação de exceção. A legislação é renovada por 2 anos. Isso é um estado de exceção permanente? Não sei. Mas mais interessante, o presidente Macron, ele chega no poder e diz isso não é bom. Então ele transforma, ele tira o estado de emergência, não aplica mais, mas no lugar das disposições do estado de emergência, ele faz uma nova legislação e coloca dentro do direito ordinário. Ou seja, é um estado de exceção ou não? Não sei. Do ponto de vista formal, não. Do ponto de vista normal, não. Mas do conteúdo, sim. E até mais grave.
Porque uma legislação de exceção, a gente sabe quando começa e quando acaba. E se ela não acaba, a gente denuncia. Mas nesse caso, não dá mais para denunciar. Então precisa saber o que a gente está visando. Se a gente visa uma legislação de exceção permanente, tem poucos governos liberais que ousam manter. Tem o Patriot Act dos Estados Unidos, mas mesmo os Estados Unidos teve que abaixar um pouco. Se tem um estado de exceção permanente, é mais na modalidade de criação das formas de excepcionalidade. É aí que precisa buscar. Muito bom. Chegou aqui uma pergunta da Priscila de Fortaleza para o professor Rafael. Era a pergunta que eu iria fazer, por sinal. Parabéns a ambos os palestrantes. Para o professor Rafael, se a solução não virar do direito, como colocado ao final da sua palestra, de onde pode vir? Veja, tudo isso que nós estamos dizendo, eu também não quero ser proclamar que é uma desesperança, e não é, mas tudo, na verdade, o estado de exceção, ele implica a perda de autonomia do direito. A capacidade regulatória do direito acaba, na verdade, né? Que é essa ideia de que todos submetem à ordem jurídica e que ela deve regular os demais, para usar no sentido lumaniano, os demais subsistemas sociais, enfim. Então, a prática sistemática do estado de exceção, como um estado de exceção permanente, ele acaba com a capacidade regulatória do direito. Se o direito perde a sua capacidade regulatória, não é por aí que virá a solução. Então, por isso que eu digo que a solução virá da política, da radicalização da política, e só aí que, na verdade, a gente vai devolver a capacidade regulatória do direito, né? A partir do momento em que a política recuperar o domínio econômico, isso vai significar o combate à criminosa desigualdade que nós temos a partir de uma ideia de encarar o outro não como inimigo, mas como um semelhante, que traduz um ideal de solidariedade, né? Acabar com a lógica da guerra própria de uma necropolítica, como diz o Mambembe, que me parece que o que nós temos hoje é isso, né? É uma lógica de guerra, de eliminação, inclusive física, do outro. E só a partir daí, portanto, dessa recuperação do econômico pelo jurídico, é que resultará, vamos dizer, a recuperação também do direito como um instrumento de disciplina e disciplina social. Ou seja, o direito, até porque o direito ele não tem uma vida própria, ele é o resultado da política, né? Ele dependerá, né, de uma solução estritamente política. Como o estado de exceção, na verdade, ele já é o signo da falência do direito. A minha visão. Alguma pergunta presencial? Você? Mais alguém? Então vamos lá, vamos fazer essa pergunta e depois tem mais uma pergunta aqui que eu recebi das pessoas que nos assistem. Boa noite, obrigado e parabéns pela palestra. Só queria ver a opinião, Bruno, desculpa, a opinião de vocês sobre um tema, um ponto que não foi talvez tratado, e não sei nem se, mas me parece que é fundamental também, que é o papel da mídia na viabilização do estado de exceção. Porque eu acho que ela é um instrumento para, e foi assim ao longo da história, e o nazismo, que é o grande modelo, né, que a gente sempre se pauta, teve sua base de sustentação, ou uma de suas bases de sustentação, não só na economia, mas, ou como instrumento, talvez, na mídia, né? E eu acho que, bom, claramente no Brasil a gente vive, vê a mídia como um instrumento
para alcançar esse estado de exceção e para perpetuá-lo. Assim, todos os dias a gente vê mudanças de discurso em momentos chaves. Acho que eu queria só ouvir um pouquinho sobre isso, que não foi muito tratado, e eu acho que ele é importante. Obrigado, Bruno. A mídia, também, vou dizer talvez algumas obviedades, mas ela tem um papel central no estado de exceção. Pelo menos no Brasil, nós não teríamos o estado de exceção jurisdicional que nós temos se não fosse pelo papel decisivo da mídia, né? Se não fosse a mídia, um juiz federal, uma vara de Curitiba, não dominaria o país. Isso é óbvio, na verdade, né? Não teria superpoderes um juiz federal de Curitiba. Então, sobrepondo a própria Suprema Corte. Não é o Moro que está acima da Suprema Corte, é a Globo que está acima da Suprema Corte, né? Então, isso é óbvio. Portanto, eu afirmo isso, dessa aliança espúria entre mídia e judiciário que se dá ao estado de exceção. A professora Marie até pode até esclarecer muito melhor que eu, com muito mais propriedade, mas há uma ideia também de aclamação no Schmitt, né, que é essa ideia de legitimação do estado de exceção. E até durante o curso lá na PUC, o Fernando, quem acompanhou, o Fernando Ideu Lacerda, que é um professor de processo penal, que está fazendo a sua tese de doutoramento sobre processo penal de exceção, ele coloca de uma maneira muito interessante que essa aclamação no Brasil seria via mídia, né? Seria, na verdade, a legitimação. Ele usa as categorias Schmitt e coloca a mídia, uma visão muito, muito interessante e engenhosa. E na verdade, o que a gente vê também é que a exceção ela opera através de alguns afetos, né? Por exemplo, na Europa, ela é alimentada pelo medo. O terrorista, na verdade, mesmo a mídia, aquele ambiente é fomentado pelo medo. No caso do Brasil, o corrupto não desperta medo. Você precisa alimentar o ódio. Por isso que o discurso no Brasil é o discurso do ódio, não do medo, né? Então isso é fundamental também para legitimar o discurso da exceção, né? Por exemplo, para outros inimigos no Brasil, como do pobre e tal, aí é o discurso do medo. Aí se planta o medo, né? Para, por exemplo, comunidades de LGBT e tal, é o discurso do ódio, porque eles não geram, né? Então, tudo isso é uma forma e, na verdade, a mídia ela alimenta e participa depois também na dissimulação do estado de exceção, né? Ela não só planta, como também depois participa como um aparato de justificação de tudo isso, tá? Em relação ao LGBT, você falou o discurso do ódio, mas também o discurso do medo dos próprios desejos inconscientes, né? Mas, enfim. Vamos lá. Professora Marie. O Bruno, aqui de São Paulo, fez uma pergunta dizendo que você falou na criação de novas formas de excepcionalidade. O Brasil vive, pela primeira vez desde 1988, uma intervenção federal voltada, ainda que supostamente, à garantia de segurança pública. É possível identificar essas novas formas de combate à criminalidade como formas de excepcionalidade? A questão era para mim. Eu não sou muito competente sobre o direito brasileiro. Eu posso deixar isso para o Rafael. A Marie naturalmente não se sente à vontade para emitir juízo sobre a situação do Brasil. Eu acho prudente. Eu faria o mesmo se estivesse na França. Mas se eu puder
dar a minha opinião nisso. Claro que a intervenção federal é mais um exemplo dentro dessa avalanche de excepcionalidade, né? E claro que o combate à criminalidade, hoje ele opera também dentro de uma lógica de exceção. Não só no combate à corrupção, mas quando a gente vê, por exemplo, o encarceramento em massa no Brasil, ele é fruto, na verdade, também de uma lógica de exceção, claramente. Né? Quem está lá dentro é o inimigo, que deve ser, como a gente não pode eliminar, a gente precisa pelo menos encarcerar, né? E retirá-lo do convívio. Né? Então, me parece que sim, opera dessa maneira. Obrigada. Eu tinha um professor que falava que pergunta é como coceira, tem que fazer na hora. Depois... Sim? J'aurais volontiers... Eu queria só acrescentar uma coisa sobre a questão importante do papel das mídias, da mídia. Eu queria só dizer que, para completar o que foi dito, por definição, o estado de exceção dá um poder é fundado numa necessidade, porque senão não teria eficácia. A necessidade evidente num espaço público mediático é produzido pelas mídias. É a base teórica do estado de exceção. Por outro lado, isso não impede que... Isso não impede, que a forma dessa... Como posso dizer? Que a forma do espaço público e o poder da mídia não está dado de uma vez por todas. Ela muda ao longo da história. E hoje a mídia está integralmente ligada à transformação da economia. Não existe de um lado a mídia e do outro a econômica. Tem uma transformação da mídia que está ligado com a financiarização da economia, que criou uma enorme concentração da mídia e que essa necessidade evidente vai no sentido. Então, não é a mais, é junto. E é por isso que vai no mesmo sentido. Perfeito. Presencial, alguma pergunta presencial? Então vamos uma pergunta aqui que chegou. A partir do proposto por Schmitt, Benjamin afirmou que era preciso criar um novo conceito de história, que fosse capaz justamente de compreender de forma adequada a ocorrência do fascismo, por exemplo. Ainda que não estejamos falando de um estado de exceção permanente, o primeiro passo não seria justamente romper com o conceito de história, segundo o qual estaríamos sempre caminhando rumo ao progresso? Cada vez. Obrigado, eu sempre esqueço de agradecer. Sim, estou absolutamente de acordo com isso. É evidente que duas coisas na história. Uma, no Benjamin, tem a ideia de que... Eu vou reduzir um pouco, desculpa. É muito difícil e complexo, mas é preciso fazer uma história dos vencidos. Parar de fazer uma história do alto, que seja conforme uma história do Estado, das potências dominantes, das sucessões dos chefes, ou das potências coloniais e não dos colonizados. É preciso fazer uma história do ponto de vista dos vencidos, e essa história é uma história que restabelece a realidade do que é invisibilizado numa situação de estado de exceção. Porque essa situação é uma em que o discurso oficial porque no fundo é bom lutar contra a corrupção. Na França também.
as pessoas não veem problema de fazer uma grande limpeza, de lutar contra a corrupção. O problema é quando a gente olha a corrupção de cima e não de baixo, mas de um outro ponto de vista, que possa restabelecer as relações de força e tornar visível o que é invisibilizado. Essa é uma primeira história. A história dos perdedores. A história dos perdedores da história. E outra coisa, sim, sobre a questão do progresso, essa história pelo alto está ligada a uma visão de história progressista, que é totalmente presente na concepção dominante da economia. Aqui eu não sei como é, mas na França tudo que se faz em matéria de regulação econômica se chama modernização. É uma concepção de progresso. É preciso acabar com isso, com essa concepção. Mesmo que seja banir a palavra modernidade, que é ruim para esse contexto. Excelente. Mais alguma? Não? Bem, eu gostaria, então, de agradecer a presença dos nossos ilustres palestrantes. Indago se gostariam de fazer algumas considerações finais antes do encerramento? Não? Então, eu agradeço novamente, em nome do IBCCRIM, desse instituto que completou no ano passado 1/4 de século, 25 anos. Em outubro desse ano completará 26 anos o IBCCRIM, que é um instituto que, historicamente, tem se alinhado justamente a todas as manifestações que garantam os direitos fundamentais constitucionalmente previstos. O IBCCRIM tem no seu estatuto esse compromisso, e todos os nossos eventos, todas as nossas publicações têm justamente esse pano de fundo da garantia dos direitos fundamentais, dos direitos humanos fundamentais. Então, é disso que nós estamos tratando aqui hoje, acima de qualquer outra coisa. Nesse sentido, eu convido a todos e todas que não conhecem muito o IBCCRIM, que entrem no nosso site. Aqui nesse prédio, no 5º andar, existe uma biblioteca fantástica, que todos os associados e associadas podem ter acesso. É um instituto de ciências criminais, ou seja, o conteúdo que nós temos aqui, das discussões, vai muito além do direito penal e do direito processual penal. Abrange todas as ciências criminais. Temos uma mediateca muito, muito ampla. Essa mesa de estudos e debates ficará posteriormente disponível na nossa mediateca e no nosso site. Então, eu convido a todos e todas que acessem o nosso site para saber todas as nossas atividades, inclusive o nosso seminário internacional, que ocorrerá em agosto, e as inscrições já estão abertas. Muito obrigada, Marie, pela sua ilustre presença nessa noite aqui. Merci. Espero contar novamente com a sua presença em outras oportunidades aqui. Rafael, muito obrigada, e declaro, então, encerrados os trabalhos. Obrigada pela presença.